A gente vai continuar falando sobre Estados Unidos e não é novidade, tá? Que Donald Trump tem ameaçado há alguns meses o presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell. E os analistas dizem que Trump não consegue demitir o chair do Fed somente em alguns poucos casos. A dúvida que fica é o que pode acontecer se Trump demitisse Powell do comando do BC americano. Vamos conversar sobre isso agora com Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Tudo bem, Ettore? Bem-vindo mais uma vez aqui no CNN Money. Boa tarde para você. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. A gente acabou de ouvir Donald Trump, ele falou agora durante um encontro com o presidente filipino sobre Jeremy Powell novamente, e aí agora ele chegou a dizer que, de qualquer forma, Jeremy Powell vai sair de qualquer forma em 8 meses. E aí, ontem a gente estava repercutindo uma notícia de um jornal norte-americano que falava especificamente que Donald Trump teria sido convencido pelo secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, de que o melhor seria não demitir Jeremy Powell, porque isso faria com que o mercado ficasse pior. Depois, Donald Trump apareceu nas redes sociais desmentindo essa reportagem, falando que só ele tomava as decisões e que ele sabia o que era melhor, nesse caso, para os Estados Unidos, inclusive para o Federal Reserve. E aí eu queria saber a sua avaliação diante desse cenário. O que poderia acontecer, nesse caso, com o mercado, enfim, e o restante, para entender qual que seria o impacto de uma demissão do presidente do Federal Reserve, no caso do Jeremy Powell? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na crise institucional que seria instaurada. Porque as instituições, né, o Banco Central norte-americano, ele segue uma lei e tem todo um rigor a respeito disso, de indicações que é feito pelo chefe do executivo e tudo mais, e isso geraria uma quebra, uma ruptura. A partir do momento que ele é demitido, por qualquer que seja o motivo, você gera um trauma na instituição e, consequentemente, adiciona-se discricionariedade a um órgão que é tido como técnico. A partir desse momento, você começa a ver um incremento nos juros, principalmente para prazos mais dilatados, pois se incorpora uma gordura de qualquer discricionariedade, e no caso especificamente seria para um corte discricionário de juros, né, para além da onde a autoridade está vendo tecnicamente nesse momento, e isso geraria um desdobramento maior para a curva no futuro, gerando um processo chamado de steepening, né, quando a ponta longa da curva de juros acaba ficando bem pressionada. Isso faz com que as condições financeiras fiquem mais apertadas e, consequentemente, a bolsa caia, haja um processo, e no caso aí, de desvalorização do dólar. Por quê? Porque a moeda norte-americana, ela fica fragilizada institucionalmente. Então, assim, pode-se deflagrar uma crise, ou pelo menos se iniciar uma crise mais robusta e interna no caso dos Estados Unidos. O Donald Trump, ele tem ciência disso, por isso que nós não trabalhamos aqui na Ativa com esse cenário de que pode ocorrer uma demissão. Agora, o simples fato de se cogitar já gera um pouco de ruído, já gera um pouco de pressão e, consequentemente, os ativos ficam mais voláteis, reagindo mais intensamente a qualquer vírgula que o Donald Trump coloca na mesa, como foi o caso que você citou agora há pouco do Scott Bessent e ele se pronunciando posteriormente a isso. Eu aproveito até para te perguntar com relação a essa desvalorização do dólar, porque Donald Trump voltou a criticar o Fed, mas principalmente voltou a criticar o Jeremy Powell, e aí a gente viu inclusive o dólar virando. A gente estava vendo o dólar hoje subindo um pouco mais na comparação com o real, e agora o dólar está caindo nesse momento 0,15%, R$ 5,55, e olhando o índice DXY também está caindo 0,50%. A gente pode talvez entender isso como uma dos cenários que faz com que o dólar agora perca esse valor, pelo menos momentaneamente? Usualmente, economistas não são tão taxativos quanto eu serei agora, mas podemos atribuir certamente à declaração de Trump, pois exatamente no momento em que tivemos essa declaração, nós assistimos à virada, e aí, como você pontuou, não apenas do dólar cotado em real ou o dólar cotado em euro, de todas as moedas cotadas que o dólar tem paridade. E aí é um movimento conjunto de desvalorização e, consequentemente, isso reflete, como eu havia dito anteriormente, esse processo de
piora a institucional, né? O Fed sendo um banco central histórico que tem a maior máquina de impressão de dinheiro do mundo, a mais potente, da economia mais potente, sofrendo rusgas institucionais, sofrendo atentados, ou pelo menos algumas sinalizações de que isso pode vir a ocorrer num prazo não muito dilatado. Não é o cenário base que nós temos aqui, não acreditamos que isso vai ocorrer, como o próprio presidente Donald Trump disse, em 8 meses o Powell ele sai, mas aí começam a suscitar questões sobre o aspecto técnico do próximo presidente. Será que o próximo presidente do Fed vai seguir uma postura do colegiado, técnica, que reage ao mandato duplo que eles têm por lá? Ou será colocado um presidente que vai fazer a vontade do presidente da República, né? Então, no final das contas, as falas em si geram um ruído muito similar ao que a gente tinha na época aqui no Brasil, que o Roberto Campos era presidente, os ataques que ele sofria por parte do Lula, por parte do ministro da Fazenda, dizendo a insatisfação com relação à taxa de juros, e aí trocaram o presidente, que felizmente segue uma política monetária relativamente prudente, né? E aí temos um recorde de taxa Selic e pelo menos os ataques institucionais cessaram, né? Espera-se que ocorram mesmo lá nos Estados Unidos, com os ataques ocorrendo, mas tendo-se sim uma institucionalidade técnica para o principal banco central do globo. Pois é, e é até interessante você falar isso sobre o sucessor de Jeremy Powell daqui a 8 meses, enfim, porque a gente viu a fala de Christopher Waller, ele que é o dirigente do Fed, e ele é um dos únicos que tem discordado de Jeremy Powell de forma pública e tem falado sobre a necessidade de cortar juros. Ele deixou claro que já deveria cortar juros na próxima reunião, por exemplo, que a gente sabe que é logo mais e que a gente sabe que, inclusive, a maior parte do mercado ainda discorda dessa decisão de cortar juros já na próxima reunião. Mas Christopher Waller está falando que seria prudente cortar em 25 pontos base, fazer esse corte. Além disso, olhando para esse cenário, ele também falou que seria, sim, presidente do Federal Reserve se Donald Trump chamasse ele, mas que por enquanto não teve contato. Portanto, ele que é mais próximo, inclusive, das decisões aí de Donald Trump, tem apoiado mais Trump, já está fazendo o seu movimento aí de talvez ser o substituto de Jeremy Powell, que com certeza não vão faltar substitutos, né? Exato, é um cargo muito cobiçado. E o Christopher Waller, em tese, não seria um nome discricionário, um nome Sim. que cometeria loucuras, né? A fala dele sobre os cortes da Fed Funds Rate já em julho são um pouquinho, as falas elas são um pouquinho exacerbadas, né? E talvez movidas num calor do momento. Como você pontuou, o mercado não espera isso, até porque nós temos lá nos Estados Unidos um mandato dual, né? E a inflação, apesar de ter convergido, ela está convergindo, ela ainda não convergiu completamente, ela não está ancorada na meta. Isso exige, sim, que haja um desgaste maior da economia para que isso ocorra. E aí, ocorrendo isso, o mercado de trabalho está muito bem, obrigado, lá nos Estados Unidos, apesar de ter mostrado alguns sinais de enfraquecimento. Não está mais naquele 3,5 de taxa de desemprego, mas ainda segue muito bem, ali ao redor de 4,5% de desemprego. Então, dá sim para o Federal Reserve bater o pé na manutenção da taxa de juros, pelo menos por enquanto, para promover uma desaceleração mais acentuada. Ainda existe um risco grande na mesa, que é o impacto da política tarifária de Trump nos preços norte-americanos. Por enquanto, ainda não se sentiu. O CPI e o PPI não acabaram revelando algo tão intenso nesse sentido. Então, assim, mas virá, né? O fato é, os preços foram elevados, as compras são mais caras para os americanos, e a qualquer momento isso deve chegar no consumidor, e aí é a hora que
o Fed tem que reagir a isso. A magnitude disso é um outro fator de incerteza. Então, temos o time, temos a magnitude, temos a reação do Banco Central, tudo isso está na mesa na hora de decidir qual será o futuro da taxa básica de juros. Então, fazer um movimento muito precoce ou iniciar um ciclo baixista de juros nesse momento me parece demasiadamente imprudente para uma autoridade que tem tanta responsabilidade econômica e um mandato rígido a ser seguido. E ainda repercutindo as falas de Donald Trump, Héctor, eu queria também ouvir uma fala que ele falou agora há pouco, porque na verdade o que ele disse, Héctor? Ele disse que as taxas de juros já deveriam estar em 1% nos Estados Unidos. Você concorda com essa afirmação? A gente lembra que está em 4,25, 4,50. Como é que você avalia esse cenário e essa fala de Donald Trump levando a taxa para 1%, que durante a pandemia estava por aí um pouquinho abaixo ainda, mas assim, durante a pandemia. Então, eu acho que assim, seja um político de direita ou de esquerda, quando ele é o incumbente, está no poder e vai falar de política monetária, ele sempre acha que o juro está muito alto, né? Então, olha, deveria baixar os juros, deveria estimular a economia, apesar de a inflação ser o principal gatilho para a desaprovação de presidentes, como foi aqui no Brasil, a inflação começou a desgarrar e o presidente Lula acabou sofrendo ali uma perda de aprovação, né, ou um incremento de desaprovação, lá nos Estados Unidos também. Só que o político ele reage muito mais ao desemprego, muito mais ao PIB do que à inflação em si. Eles nascem desse jeito, né? Então, esse 1% dito por Trump é mais uma pressão, é mais um jogo de retórica do que efetivamente algo que deveria ser considerado à risca, né? Até porque se a taxa de juros tivesse a 1%, a gente estaria observando um sobreestímulo da economia norte-americana, de uma forte economia americana, com uma inflação não controlada. Isso traria problemas muito maiores e que teriam desdobramentos para a próxima eleição. A gente sabe que, por enquanto, Donald Trump não pode concorrer, né? Não, porque não tem terceiro mandato lá nos Estados Unidos, né? E apesar de terem alguns rumores de que possa eventualmente se mudar a Constituição, isso não me parece provável, mas os republicanos querem fazer um sucessor. Então, se mexer nos juros agora para esse nível de 1%, a gente teria uma explosão da inflação em um prazo, em médio prazo, aí vamos colocar daqui um ano, e isso geraria desdobramentos graves para a tentativa de reeleição dos republicanos. Eu aproveito para te perguntar, inclusive, a sua avaliação diante aí das próximas reuniões do Fed. A expectativa, inclusive, agora é de manutenção de novo. Talvez aí um corte para setembro. Você concorda com esse cenário? Como é que você está entendendo, levando em consideração esse cenário de tarifas que a gente tem e aí, consequentemente, dessa instabilidade? Então, a gente até tem projeção, sim, de que a Fed Funds Rate vai ser cortada, ter um início de afrouxamento lá no último trimestre, então ainda setembro teremos estabilidade, mas nós sempre ressaltamos aqui internamente que se trata de um close call, né? Você precisa ter a dependência dos dados, a gente precisa analisar os dados para que haja uma maior precisão com relação a essa projeção, porque a economia americana está mais volátil do que nunca. Nós temos grandes desdobramentos a ocorrer fruto de uma política tarifária, então isso exige cautela. Então, aquela cautela que o Banco Central norte-americano tem escrito em seus comunicados oficiais, ela é a preconizada para que se tenha uma boa condução da política monetária. Pode ser que ocorra em setembro, pelo menos a janela que a gente teve nesse entre reuniões agora até julho, não sugere que em setembro a gente possa ter um eventual afrouxamento. Vamos ver o que vai ocorrer nos próximos 45 dias até a janela de setembro, até a próxima reunião do FONC, para ver se vai ser viável eventualmente um corte de juros. Muito bem, Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Obrigada mais uma vez pela conversa e uma boa semana aí para você. Obrigado você, foi um prazer, até a próxima. Obrigada, até a próxima.